profissional da portaria, por exemplo, né? Se você não conseguir estabelecer uma regra de limite relacional, você vai acabar abrindo mão de alguns direitos pessoais, né? Numa relação maior, numa relação de afeto, numa relação de troca, né? Sempre que você fala em relação, você está falando em reciprocidade. Quando você não coloca um limite para essa relação, não há reciprocidade. Se eu digo sim para tudo que você fala, eu não consigo estabelecer normas. Você sempre vai acreditar, né, no meu posicionamento positivo. E uma das questões mais difíceis para esse grupo de pessoas, eu acho que é uma boa parte, é que quando eu digo sim demais para você e não, porque assim, o dizer sim para você implica eu dizer não para aquilo que eu penso. Existem pessoas que têm um grupo de valores internos muito bem definidos, muito bem colocados, mas eles não conseguem colocar isso, né? Até numa relação afetiva. Às vezes o companheiro ou a companheira faz até uma proposta que não é interessante para os valores, mas a pessoa diz, então tá bom, né? Com esse medo, né? Que eu vá perder o outro. E Márcia, quando a gente vai engolindo coisas que estão maltratando a gente, vamos pensar num relacionamento homem-mulher, a pessoa acaba fazendo concessões hoje, concessões amanhã, a pessoa sente que ela está sendo distorcida nos seus objetivos, na sua forma de ser, e ela vai cedendo. Isso também eu penso que age com medo de perder o amor, como você explicou, mas eu penso que isso daí vai também gerando um efeito panela de pressão, né? Uma hora acontece um estouro, não é? Sim, porque quando eu digo sim para você e não para mim, imagina a quantidade de não que eu estou dizendo para mim. Pensando lá no início que o não me traz frustração, ouvir não já é ruim. Imagina você dizer não o tempo todo para você mesmo. Então, a sensação emocional é muito ruim, né? E isso acaba aumentando, eu vou falar um ponto simples, né? Pessoas que dizem só sim, vão aguentando esse aspecto que parece um padrão, que eu digo sim e não para mim mesma. Eu nem queria ir com você lá onde você queria, mas eu acabei indo, me sujeitando, me submetendo. Eu vou dizer, um lado meu começa a reclamar. Um lado meu, né, que é esse lado que tem consciência de que eu nem queria ir, esse lado ele começa a se sentir agredido. Sim. O nível de ansiedade para essas pessoas é um nível alto, porque ele sabe, né, que a qualquer momento vai haver uma necessidade de ser colocado. E aí, quando é colocado não, aí vem mais um estrago. Porque quando o ser humano também tem um limite de suportação, né? De se dizer altos nãos, né? Quer dizer, eu me anulo. Você concorda com isso, Coronel? Não, eu concordo com essa situação e, principalmente, muitas pessoas, até por a falta de assertividade, acabam perdendo grandes oportunidades na vida. Por exemplo, alguém que está dentro de uma empresa e não consegue dizer não, quando um chefe percebe essa falta, ele não vai conseguir promover essa pessoa, porque um chefe precisa saber dizer na hora não, precisa saber requisitar das pessoas, precisa poder olhar para um funcionário e falar assim, olha, o seu trabalho nesse momento não está sendo tão eficiente, tenta agilizar. Se for uma pessoa que tem muito medo de dizer essas questões, muito medo de se colocar, quando perguntam, né, com medo de falar que o serviço não está bom, falar tudo bem, esse chefe fica um chefe inadequado, esse gerente, esse presidente de empresa, ele vai estar fadado, muito provavelmente, num desarranjo talvez de azar, encarar, por exemplo, uma falência, né, pela falta dos nãos. O ponto que você colocou que eu achei muito legal é o ponto de que num casal, né, quando a gente vive em casal, aquele que fala um não para si mesmo começa a ter uma carga muito grande e muitas vezes o parceiro do lado não percebe e até acha que é da personalidade da pessoa. Fala, não, ele é fácil, ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Né? Tem alguns exemplos, né, alguns filmes que a gente pode ter aí fáceis,
de moças que fugiam do casamento, né? É muito comum, tem aquele filme tradicional, né? Que a moça foge do casamento, não casa com ninguém. E uma coisa interessante que passa no filme é a questão de que ela, por exemplo, nunca sabia o ovo que ela gostava. Porque ela gostava do ovo do jeito do namorado que ela tinha. Então, a grande descoberta dela foi fazer uns 60 tipos de ovos e sair provando um por um. Ovo pochê, ovo misturado, ovo batido. E aprender a saber até o que ela gosta. Porque as pessoas, às vezes, de tanto falar não para si, elas perdem esse desejo, elas perdem a capacidade de sonharem por si. Quer dizer, quando eu tenho uma crença, né, Juliana, eu tenho uma crença, como a Márcia estava falando, de que para eu ser amado, para eu ser gostado, para eu ter alguém do meu lado, eu tenho que me anular na minha maneira de ver o mundo, na minha maneira dos meus direitos. Enfim, eu vou me anulando, que chega uma hora que eu faço uma ruptura, eu perco o contato comigo mesmo. Quer dizer, de repente eu já não sei mais quem eu sou, de repente eu já não sei mais o que eu quero, o que para mim é importante. É como se o meu, vamos dizer assim, o meu centro de avaliação interno, ele vai embora. A minha preocupação o tempo inteiro é: o que será que a pessoa pensa de mim? O que será que a pessoa quer de mim? Eu estou o tempo inteiro voltado para esse outro. Né? E você concorda com o que a Márcia falou, que uma hora a panela de pressão pode explodir. Pode estourar. E aí leva todo mundo, né? Leva o dono da panela, quem está do lado, não é assim quando explode a panela de pressão? Suja a cozinha toda, tem coisas que se perdem, tem coisas que não são repostas. E tem um exemplo que a Juliana colocou, que eu acho interessante, aí é uma versão diferente, né? Às vezes uma chefia, ela tem uma dificuldade, né? Tanto no aspecto assertivo, e muitas vezes é aquele chefe visto como um bom chefe, né? E os seus subordinados todos adoram, porque a dificuldade dele se colocar é muito grande. Mas a gente também tem o exemplo do funcionário que não diz não, né? Então, assim, é muito comum em alguns atendimentos que a gente realiza para estresse, por exemplo, você vê um funcionário estressado, cansado, né? Tem muitas pesquisas que mostram níveis de estresse de funcionários. Se você pudesse avaliar um a um, você poderia ouvir também que esse é o funcionário que diz sim para a empresa. Ele está sempre disposto, sempre, claro, a preocupação dele é uma produção, é ter uma boa produção, mas também em não colocar nem em risco a carreira, a função, mas às vezes por uma dificuldade mesmo interna. Então ele vai dizendo sim, vai se cansando. Olha, você faz mais esse serviço? Sim. Aí um colega de trabalho sai, fica aquele posto vazio. Ele consegue dar conta, porque ele não sabe dizer não. Ele não coloca as regras pessoais e profissionais. Olha, chefe, eu preciso de um suporte aqui para me ajudar. A empresa, representada por uma chefia, muitas vezes, se ele não se colocar, não vai saber. Vai achar, nossa, que bom funcionário, né? Mesmo sem o colega lá, ele está cobrindo duas funções, olha que bom. Para a empresa, ótimo, né? E ele até é lido erradamente como perfeito funcionário, quando na verdade o desgaste físico e psíquico dele, porque também quem não se coloca tem um desgaste físico e emocional muito alto, porque ele sabe internamente que nada daquilo está correto. E bem como você colocou, ele já perdeu alguns valores internos, existe dentro dele, mas está tudo tão sufocado, né, por uma necessidade maior, que é de ser aceito, ser bem tratado, né? E são fantasias, né? E são crenças também extremamente distorcidas, porque quando eu posso ser muito bem tratado e muito bem respeitado, apesar de eu dizer o meu não. E nesses casos, quando o grau é tão alto, Alexandre, quando essa pessoa consegue falar não pela primeira vez, a gente percebe que ele fala não com culpa. Ele fala um não. Depois de uma sequência de sim, ele chega lá ou para o chefe ou para o companheiro e fala não, hoje não. Dorme com culpa, almoça com culpa e fica acreditando que o outro está magoado. Que o outro, e ele sofre por uma antecipação terrível, né? Porque ele vai sempre acreditar, e se o outro nem olhar para ele, ele já vai associar o não que ele disse.
Então, até para dizer Você não, acha, a gente tem vocês não acham, você